Muito antes da chegada dos portugueses em 1500, o território que conhecemos hoje como Brasil já era habitado por milhões de pessoas. Estima-se que entre 2 a 5 milhões de indígenas viviam nessas terras, espalhados em centenas de etnias diferentes. Cada grupo possuía sua própria língua, suas tradições, seus costumes e suas crenças espirituais. O Brasil pré-colonial não era um espaço vazio, mas sim um vasto mosaico humano, repleto de diversidade e cultura, moldado por milhares de anos de convivência entre povos e natureza. Essas sociedades se distribuíam por todo o território. No litoral, por exemplo, destacavam-se os tupinambás e tupiniquins, que organizavam grandes aldeias, cultivavam mandioca, pescavam e caçavam para manter seu sustento. Já no interior do continente, os guaranis estavam espalhados pelo sul e centro-oeste, conhecidos por sua espiritualidade intensa e pela busca da chamada Terra Sem Males, uma visão mística de um lugar livre de sofrimento. Na imensidão da Amazônia, povos diversos desenvolveram práticas sofisticadas de manejo da floresta, como a criação da terra preta de índio, um solo extremamente fértil produzido de forma intencional, que até hoje impressiona cientistas pela sua durabilidade e riqueza. Os povos indígenas viam a natureza como uma extensão de si mesmos. Suas práticas de agricultura incluíam técnicas como a coivara, que consistia em limpar pequenas áreas com fogo controlado para fertilizar a terra e plantar alimentos como mandioca, milho, batata doce e feijão. Essa forma de cultivo respeitava os ciclos da floresta e permitia que os solos se recuperassem, garantindo equilíbrio ambiental. Além disso, os rios funcionavam como grandes estradas naturais, conectando aldeias distantes por meio de canoas esculpidas em troncos, o que possibilitava trocas, alianças e até mesmo grandes migrações. Do ponto de vista cultural, cada povo possuía uma rica tradição oral, transmitindo mitos, lendas e conhecimentos de geração em geração. As histórias falavam sobre a criação do mundo, sobre heróis míticos e sobre a relação sagrada entre humanos, animais e espíritos da natureza. Para muitos grupos, cada animal tinha uma essência espiritual e desempenhava papel fundamental na harmonia da vida. O pajé ocupava lugar central na comunidade, atuando como curandeiro, líder espiritual e guardião dos saberes ancestrais. A diversidade linguística era impressionante. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que mais de 1000 idiomas diferentes eram falados no território brasileiro. Famílias linguísticas como o Tupi-Guarani se espalhavam por grandes áreas, permitindo comunicação entre povos distintos, enquanto outras línguas eram restritas a pequenos grupos, revelando a complexidade da organização cultural. Essa pluralidade linguística representava muito mais do que comunicação. Era a expressão de identidades, visões de mundo e formas próprias de pensar. As sociedades indígenas não viviam isoladas. Existia comércio entre diferentes povos, com trocas de cerâmica, ferramentas, ornamentos, alimentos e até técnicas de caça e cultivo. Ao mesmo tempo, também havia conflitos, muitas vezes motivados por disputas territoriais ou por guerras de vingança. Algumas dessas batalhas tinham caráter ritualístico, ligadas à tradição da guerra e à captura de prisioneiros, que podiam ser integrados à tribo ou usados em cerimônias. Essa dinâmica de alianças e rivalidades fazia parte da organização política e social dessas comunidades. Estudos arqueológicos recentes revelam ainda que algumas dessas culturas possuíam estruturas complexas que se aproximavam de cidades planejadas. No Alto Xingu, por exemplo, pesquisadores encontraram vestígios de aldeias interligadas por estradas e sistemas defensivos. Na Amazônia, imagens de satélite mostram que algumas regiões abrigavam sociedades organizadas em grandes núcleos populacionais, com redes de estradas, áreas de cultivo e locais de cerimônia. Isso desmonta a antiga ideia de que a floresta era apenas habitada por pequenos grupos nômades e sem organização política. É fundamental compreender que o Brasil indígena já possuía uma história milenar antes de 1500. Não, se tratava de povos sem história ou atrasados, como durante séculos foi propagado para justificar a colonização.
Pelo contrário, eram sociedades complexas, adaptadas ao ambiente, criadoras de técnicas agrícolas, sistemas sociais coletivos e tradições espirituais profundas. Essa herança está presente até hoje na cultura brasileira, seja no vocabulário, na alimentação ou em práticas de relação com a natureza. A chegada dos portugueses mudaria radicalmente esse cenário, trazendo doenças desconhecidas, armas de fogo e um sistema de exploração que abalaria profundamente as populações originárias. Mas antes desse choque, o Brasil era uma terra pulsante, construída e sustentada por povos que souberam viver em equilíbrio com seu território por milhares de anos. Em 22 de abril de 1500, uma frota liderada por Pedro Álvares Cabral avistava pela primeira vez a terra que viria a ser conhecida como Brasil. Esse momento ficou marcado como o descobrimento. Embora já existissem milhões de habitantes indígenas vivendo e cultivando essas terras, o encontro foi mais um capítulo do processo de expansão marítima iniciado por Portugal no final do século XV, resultado de uma mistura de ambição, fé cristã e desejo de domínio comercial. O litoral encontrado pelos portugueses era impressionante. Grandes florestas cobriam a costa. O clima era quente e úmido, e logo os visitantes perceberam a abundância de recursos naturais. O primeiro contato entre europeus e indígenas foi de surpresa mútua. Os relatos da época descrevem povos que viviam nus, com pinturas corporais coloridas, adornos de penas e uma relação íntima com a natureza. A impressão inicial foi de inocência e hospitalidade, o que levou o escrivão Pero Vaz de Caminha a escrever sua famosa carta ao rei Dom Manuel I, onde descrevia a terra como rica, fértil e promissora. Nos primeiros anos, o interesse português era limitado. O objetivo principal da coroa era garantir o controle das novas rotas para as Índias, onde as especiarias representavam uma riqueza incomparável. O Brasil era visto como um território secundário, sem a mesma importância comercial imediata. No entanto, dois elementos logo mudariam essa percepção: a presença de outras potências europeias na costa e a descoberta de recursos exploráveis, como o pau-brasil. O pau-brasil tornou-se o primeiro produto de exportação. A madeira de cor avermelhada era altamente valorizada na Europa, usada para tinturas e móveis de luxo. A exploração desse recurso levou à instalação dos primeiros feitorias ao longo da costa. Pequenas estruturas fortificadas destinadas a armazenar e embarcar a madeira. Para extrair grandes quantidades, os portugueses estabeleceram alianças com grupos indígenas que cortavam, transportavam e carregavam os troncos, em troca de ferramentas de ferro, tecidos, espelhos e outros objetos que despertavam curiosidade. Essa troca, no entanto, não era tão inocente quanto parecia. Inaugurava-se uma lógica de exploração e dependência que marcaria toda a colonização. A partir de 1530, a coroa portuguesa decidiu organizar de forma mais sistemática o território. O medo de invasões francesas, que já haviam iniciado expedições de contrabando de pau-brasil, levou Dom João III a criar o sistema das capitanias hereditárias. Essa estratégia dividia o Brasil em grandes faixas de terra entregues a donatários, responsáveis por colonizar, administrar e explorar economicamente suas capitanias. A maioria dessas experiências fracassou devido à falta de recursos, ataques indígenas e dificuldades de adaptação. Mas duas capitanias prosperaram: Pernambuco, com o açúcar, e São Vicente. No Sudeste, o cultivo da cana-de-açúcar tornou-se o motor inicial da colonização. O produto tinha alta demanda na Europa, onde o açúcar era considerado artigo de luxo. Para implantar engenhos, eram necessários vastos terrenos, mão de obra intensiva e investimentos em tecnologia. Foi nesse contexto que os portugueses começaram a recorrer à escravidão, primeiro tentando impor o trabalho forçado aos povos indígenas. As resistências, as fugas e as dificuldades culturais fizeram com que, gradualmente, os africanos fossem trazidos em larga escala para os engenhos, iniciando um dos capítulos mais sombrios da história do Brasil. A colonização não se limitava apenas à economia. Os portugueses trouxeram consigo o catolicismo, encarado como missão civilizatória. A presença de missionários jesuítas foi fundamental nesse processo.
com a criação de aldeamentos para catequizar os indígenas. Esses espaços misturavam a imposição da fé com a tentativa de organizar o trabalho, transformar hábitos culturais e consolidar a autoridade da coroa. Embora muitos jesuítas genuinamente acreditassem em sua missão espiritual, o resultado foi a destruição de práticas religiosas ancestrais e a desestruturação de modos de vida tradicionais. Os primeiros 100 anos da colonização foram marcados por choques, adaptações e experimentações. As comunidades indígenas resistiam de diversas formas, desde ataques diretos a povoados até a preservação cultural em territórios mais afastados. Ao mesmo tempo, portugueses e africanos começavam a formar as bases daquilo que se tornaria a sociedade colonial. Um espaço de diversidade forçada, de desigualdades profundas e de tensões permanentes. Com o avanço da produção açucareira, o Brasil começava a se consolidar como uma colônia de exploração. O modelo econômico implantado tinha como objetivo principal enriquecer a metrópole, sem qualquer preocupação em desenvolver uma estrutura autônoma para os habitantes locais. Essa lógica de extrair riquezas e enviá-las para fora marcaria o país por séculos. Assim, do encontro inicial marcado pela curiosidade e pelas trocas, surgia uma realidade complexa, violenta e desigual. A chegada dos portugueses não apenas redefiniu o destino das populações indígenas, mas lançou as bases de uma sociedade que carregaria para sempre as marcas desse início. Diversidade cultural, mas também desigualdade estrutural. O século XVI marcou a consolidação da economia colonial no Brasil, e nada foi tão determinante para esse processo quanto a expansão da cana-de-açúcar. O açúcar era considerado o ouro branco da época, um artigo de luxo na Europa, usado tanto na alimentação da nobreza quanto em práticas medicinais e conservantes. O solo fértil e o clima quente e úmido do Nordeste brasileiro ofereciam as condições ideais para o cultivo dessa planta, o que transformou regiões como Pernambuco e Bahia em centros econômicos vitais para o Império Português. O sistema produtivo girava em torno do engenho. Não era apenas uma máquina de moer cana, mas uma estrutura complexa que reunia plantações, instalações de processamento, armazéns e, principalmente, uma enorme força de trabalho. O engenho simbolizava poder e riqueza. Sua organização dependia de uma rígida hierarquia social, em que o senhor de engenho ocupava a posição mais alta. Essa figura, muitas vezes descrita como aristocrata rural, concentrava em si poder político, econômico e até religioso sobre sua região. A exploração da mão de obra foi o alicerce que sustentou essa economia. Inicialmente, os colonizadores tentaram impor o trabalho forçado aos povos indígenas. No entanto, os resultados foram limitados. Muitos resistiam, fugiam para o interior ou enfrentavam os colonizadores em batalhas. Além disso, epidemias trazidas da Europa devastaram as populações nativas, reduzindo drasticamente sua capacidade de sustento e defesa. Diante desse cenário, os portugueses passaram a recorrer cada vez mais à importação de africanos escravizados. Foi assim que o tráfico atlântico de escravos se consolidou como uma das maiores engrenagens da colonização brasileira. Milhões de homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas terras na África, transportados em condições desumanas através do oceano e vendidos como mercadoria no Brasil. A travessia, chamada de Passagem do Meio, era um verdadeiro inferno. Calor sufocante, falta de comida, doenças e violência faziam com que milhares morressem antes mesmo de chegar ao destino. Uma vez no Brasil, os africanos eram destinados principalmente ao trabalho nos engenhos. A rotina era exaustiva. Jornadas de mais de 12 horas sob sol escaldante, com supervisão violenta e castigos brutais. O chicote era símbolo constante da opressão. No entanto, apesar das condições desumanas, os escravizados foram fundamentais para a construção da sociedade colonial, não apenas como força de trabalho, mas também como transmissores de cultura, religião, música e culinária. A presença africana deu origem a uma das mais marcantes identidades culturais do Brasil. A vida no engenho era dividida entre a Casa Grande, a senzala e a capela. A Casa Grande representava o centro do poder do senhor de engenho, onde morava com sua família
e exercia a autoridade sobre todos. A senzala era o espaço destinado aos escravizados, geralmente locais insalubres e superlotados, onde se organizavam as redes de solidariedade e resistência. Já a capela simbolizava a presença da igreja, que legitimava a ordem social e dava suporte à colonização por meio da catequese. Essa tríade tornou-se um dos símbolos da sociedade colonial. Apesar da violência do sistema, houve diversas formas de resistência. Muitos africanos escravizados fugiam e se refugiavam em comunidades conhecidas como quilombos, sendo o mais famoso o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, que chegou a reunir milhares de pessoas e resistiu por quase um século contra expedições coloniais. Outros optavam por formas de resistência cultural, mantendo tradições, músicas, religiões e linguagens vivas, mesmo sob repressão. A riqueza gerada pelo açúcar fez do Brasil a principal colônia do Império Português nos séculos XVI e XVII. O produto era exportado em larga escala para a Europa, abastecendo mercados e garantindo enormes lucros para os comerciantes portugueses e estrangeiros. Entretanto, essa riqueza ficava concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maior parte da população vivia em condições precárias. Com o tempo, o monopólio português sobre o açúcar foi desafiado. Holandeses, ingleses e franceses também iniciaram a produção em suas colônias do Caribe, onde os custos eram menores e a eficiência maior. Isso reduziu a competitividade do açúcar brasileiro no mercado internacional, mas ainda assim, o ciclo deixou marcas profundas na sociedade. Ele consolidou a escravidão africana como pilar da economia e estabeleceu desigualdades sociais e raciais que perdurariam por séculos. O ciclo do açúcar, portanto, não foi apenas uma etapa econômica, mas um processo que definiu a base da sociedade brasileira. Uma estrutura voltada para a exportação, dependente da escravidão e marcada pela concentração de poder e riqueza. Ao mesmo tempo, dele nasceram as primeiras grandes expressões culturais brasileiras, fruto da fusão de tradições europeias, africanas e indígenas. No final do século XVII, após décadas de domínio açucareiro, uma nova descoberta mudou os rumos da colônia. O ouro encontrado no interior do território, especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A corrida pelo metal precioso inaugurou o chamado Ciclo do Ouro, período que marcou profundamente a economia, a sociedade e a cultura do Brasil. O brilho do ouro atraiu não apenas portugueses, mas também milhares de colonos de diferentes regiões da colônia e até estrangeiros, transformando o interior antes isolado em um polo de efervescência populacional. As primeiras descobertas ocorreram por volta de 1693, em áreas próximas ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Rapidamente, a notícia se espalhou e desencadeou uma verdadeira corrida do ouro. Homens de todas as partes, conhecidos como aventureiros ou emboabas, deslocaram-se para as regiões mineradoras em busca de riqueza rápida. O fluxo foi tão intenso que, em poucas décadas, a população da região aurífera superava a de antigos centros açucareiros, mudando o eixo econômico e demográfico da colônia. A extração do ouro se dava principalmente através do garimpo, que exigia trabalho árduo e persistente. Rios eram lavados em busca de pepitas e pó de ouro, enquanto escavações mais profundas dependiam de técnicas rudimentares. Para intensificar a produção, os colonizadores novamente recorreram à mão de obra escrava africana. Milhares de pessoas foram deslocadas para as minas, onde as condições eram tão duras quanto nos engenhos. Exaustão, doenças, acidentes e punições violentas faziam parte da rotina. A riqueza gerada pelo ouro transformou a relação entre Brasil e Portugal. Para garantir sua parte nos lucros, a coroa portuguesa instituiu uma série de impostos, como o quinto, que exigia que 20% de todo o ouro extraído fosse enviado à metrópole. Além disso, criou casas de fundição, onde o metal deveria ser registrado e fundido em barras oficiais antes de circular. Essa política fiscal rígida alimentou tensões constantes entre mineradores e autoridades, sendo um dos fatores que mais tarde inspirariam movimentos de contestação, como a Inconfidência Mineira com o ouro. Surgiram também os primeiros núcleos urbanos, de grande porte no interior. Cidades como Ouro Preto, Mariana, Sabará e Diamantina
se destacaram como centros de mineração, administração e vida social. Essas cidades traziam uma nova configuração: ruas estreitas e sinuosas, igrejas monumentais e casas coloniais alinhadas em ladeiras, muitas delas erguidas com riqueza vinda do garimpo. O barroco mineiro floresceu nesse contexto, representado por artistas como Aleijadinho e o pintor Manuel da Costa Ataíde, que deixaram obras marcantes em igrejas e capelas, mesclando influências europeias com elementos locais. A cultura urbana das Minas era distinta do mundo rural dos engenhos. Surgiram espaços de sociabilidade, como irmandades religiosas, festas populares e associações de ofício. Ao mesmo tempo, a vida era marcada por forte desigualdade. Enquanto alguns enriqueciam com o ouro, a maioria vivia em condições precárias, sustentando o luxo de poucos. A presença da escravidão permanecia central, mas novos grupos sociais emergiam, como os comerciantes, artesãos e burocratas da coroa, que encontravam oportunidades no cenário urbano. O ciclo do ouro também teve impacto direto na economia mundial. Durante o século XVIII, o Brasil tornou-se o maior produtor de ouro do planeta, responsável por boa parte do metal que circulava na Europa. Essa riqueza ajudou a sustentar Portugal, que enfrentava crises internas e dependia da colônia para manter seu prestígio internacional. Ao mesmo tempo, atraía a cobiça de outras potências, como a Inglaterra, que se beneficiou indiretamente através de tratados comerciais favoráveis. Apesar da grandiosidade, o ciclo do ouro não duraria para sempre. A partir da segunda metade do século XVIII, as minas começaram a dar sinais de esgotamento. O ouro tornou-se mais escasso, exigindo investimentos cada vez maiores para manter a extração. O declínio trouxe frustrações, dívidas e revoltas, especialmente diante da insistência da coroa em manter impostos elevados, como a temida derrama, que consistia em cobrar cotas mínimas de produção, mesmo quando a extração já não correspondia às expectativas. O legado do ciclo do ouro, no entanto, foi profundo. Ele não apenas redefiniu o mapa econômico da colônia, mas também deixou marcas culturais e urbanísticas que ainda hoje fazem parte do patrimônio brasileiro. Cidades históricas mineiras, com suas igrejas barrocas e ladeiras de pedra, são testemunhas vivas de um período em que o interior do Brasil foi o centro das atenções do mundo. Assim, o ciclo do ouro representou uma nova etapa da colonização, um momento de riqueza e efervescência cultural, mas também de desigualdade, exploração e tensões sociais. Foi um período que deixou heranças ambíguas, combinando opulência artística com dor humana, e que preparou o terreno para os movimentos de contestação que viriam a marcar o fim do período colonial. O início do século XIX foi um dos períodos mais conturbados e transformadores da história brasileira. Até então, o Brasil funcionava como uma colônia de exploração, subordinada aos interesses da metrópole portuguesa. No entanto, uma série de acontecimentos globais e locais, somados a tensões internas, pavimentaram o caminho para a independência e a formação de um império nos trópicos. Tudo começou com as guerras napoleônicas na Europa. Em 1808, diante da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, a família real portuguesa tomou uma decisão inédita: transferir a corte para o Brasil. Com isso, o Rio de Janeiro passou a ser a sede do Império Português. Essa mudança alterou radicalmente a posição da colônia, que de uma hora para outra transformou-se em centro político do Império. O Brasil deixou de ser periferia e tornou-se capital. Essa presença real trouxe mudanças profundas: abertura dos portos às nações amigas, criação de instituições culturais e científicas, fundação do Banco do Brasil e estímulo ao desenvolvimento urbano e administrativo. Em 1815, para reforçar sua importância, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa decisão deu mais autonomia política e econômica à colônia, mas também plantou a semente da independência. Afinal, uma vez experimentada a centralidade do poder, setores das elites brasileiras não aceitariam voltar à condição de simples colônia. Com a queda de Napoleão, a família real enfrentou pressões para retornar a Lisboa. Em 1821, Dom João VI voltou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Foi nesse momento
que surgiram os conflitos diretos entre as cortes portuguesas, que queriam recolonizar o Brasil e retirar suas conquistas políticas, e os grupos locais que defendiam a manutenção da autonomia. Esse embate culminou em um episódio decisivo, o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil, atendendo ao apelo popular de que, se fosse para o bem de todos e felicidade geral da nação, estava pronto. Os meses seguintes foram de tensão crescente. Diversas províncias mostravam descontentamento com as ordens vindas de Lisboa, e movimentos de contestação se espalhavam. Em setembro de 1822, durante uma viagem às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência com o famoso brado: "Independência ou morte". O gesto marcou simbolicamente o rompimento com Portugal e deu início ao Império do Brasil. Diferente de outros processos de independência na América Latina, o brasileiro foi marcado por relativa continuidade. Não houve ruptura violenta ou guerras prolongadas de massa. A monarquia se manteve como forma de governo, agora sob a liderança de Dom Pedro I. Essa escolha refletia os interesses das elites agrárias, que buscavam estabilidade política para manter seus privilégios, sobretudo a escravidão, e o modelo econômico voltado para a exportação. O Império, no entanto, enfrentou desafios desde o início. Houve resistência em algumas províncias que não aceitaram imediatamente a separação de Portugal, e conflitos regionais eclodiram. Além disso, o novo Estado precisava consolidar sua autoridade em um território gigantesco, diverso e marcado por desigualdades. Para garantir reconhecimento internacional, o Brasil teve de negociar e pagar indenizações a Portugal e obter apoio da Inglaterra, reforçando sua dependência econômica em relação aos britânicos. A figura de Dom Pedro I também foi controversa. Embora lembrado como o proclamador da independência, seu governo enfrentou críticas constantes por autoritarismo e dificuldades financeiras. Em 1824, ele outorgou a primeira Constituição brasileira, centralizadora e monárquica, que estabelecia o poder moderador como instrumento de supremacia imperial. Essa medida gerou insatisfações e até revoltas, como a Confederação do Equador em Pernambuco, movimento republicano e separatista brutalmente reprimido. O auge da crise veio em 1831, quando pressões políticas, insatisfações populares e disputas com a elite levaram à abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com apenas 5 anos. Essa abdicação abriu espaço para o período regencial, marcado por instabilidade, revoltas provinciais e disputas pelo poder. Ainda assim, a independência e o império representaram um marco fundamental: a consolidação de um Estado nacional que conseguiu manter unido um território de dimensões continentais. O Brasil emergia como um dos poucos países latino-americanos a adotar a monarquia e garantir relativa estabilidade, ao custo da manutenção da escravidão e da concentração de poder nas mãos das elites. O Império lançou as bases de uma identidade nacional, mas também perpetuou desigualdades profundas. Foi um período de construção política e cultural, mas também de exclusão social e tensões regionais que ecoariam por décadas. A segunda metade do século XIX foi marcada por transformações sociais e políticas que culminaram em 2 acontecimentos decisivos para a história do Brasil: o fim da escravidão e a queda da monarquia. Ambos os processos estiveram profundamente entrelaçados, pois a escravidão era a base econômica e social do Império, e sua extinção abalou pilares que sustentavam a ordem estabelecida. O Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão. Durante séculos, milhões de africanos e seus descendentes haviam sido a principal força de trabalho nas plantações de café, cana e nas áreas urbanas. Porém, já no século XIX, crescia o movimento abolicionista, alimentado tanto por pressões internacionais quanto por mobilizações internas. A Inglaterra, principal parceira comercial do Brasil, havia abolido o tráfico negreiro em 1807 e pressionava outras nações a seguirem o exemplo. O Brasil, após resistir, assinou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850,
que proibiu oficialmente o tráfico de escravos, ainda que a escravidão interna permanecesse. Ao mesmo tempo, o avanço das ideias liberais, o surgimento de uma imprensa mais atuante e o envolvimento de figuras públicas na defesa da liberdade impulsionaram o debate. Intelectuais, jornalistas, advogados e políticos formavam uma frente crescente contra a escravidão. Escravizados também lutavam ativamente pela liberdade, fugindo, formando quilombos e pressionando os senhores. A resistência vinha de baixo e de cima, criando um movimento difícil de conter. Algumas leis graduais abriram caminho para a abolição. A Lei do Ventre Livre de 1871 determinava que filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam livres, embora obrigados a servir aos senhores até certa idade. A Lei dos Sexagenários de 1885 libertava os escravizados com mais de 60 anos, mas na prática tinha pouco efeito, já que poucos sobreviviam até essa idade devido às condições de trabalho. Essas medidas parciais refletiam o esforço da monarquia em conciliar pressões internas e externas, sem desagradar completamente a elite escravocrata. Entretanto, a força do movimento abolicionista crescia. Clubes abolicionistas se espalharam por várias cidades. Campanhas públicas mobilizavam multidões e jornais estampavam denúncias contra a escravidão. Militares jovens, estudantes e trabalhadores urbanos se engajavam ativamente na causa. Nas fazendas de café, cada vez mais escravizados fugiam. E a própria economia começava a se transformar com a imigração europeia, que fornecia uma nova fonte de mão de obra. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguiu de vez a escravidão no Brasil. A assinatura foi recebida com festas em muitas cidades, mas também com ressentimento por parte das elites agrárias, que se sentiram traídas pela monarquia, já que não receberam indenização pelos prejuízos. A partir dali, o império ficou enfraquecido, perdendo o apoio de setores fundamentais da economia. A crise monárquica não se resumia ao tema da escravidão. Havia um descontentamento crescente com a centralização do poder imperial, as crises econômicas, a influência da Igreja e o papel dos militares. O exército, em particular, emergia como força política importante, ressentido da falta de reconhecimento por sua participação na Guerra do Paraguai, 1864-1870. Muitos oficiais passaram a defender mudanças profundas no sistema de governo. Esse cenário culminou em 15 de novembro de 1889, quando um movimento liderado por Marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Dom Pedro II e proclamou a República. O evento ocorreu de forma relativamente pacífica, sem grandes confrontos ou guerras civis, mas representou uma ruptura histórica. A monarquia, que havia sido sustentáculo da unidade nacional por quase 7 décadas, chegava ao fim. A proclamação da República inaugurou uma nova fase, mas não resolveu de imediato os problemas herdados. A escravidão havia terminado, mas os libertos não receberam terras, indenizações ou apoio do Estado, permanecendo à margem da sociedade. As elites agrárias mantiveram o controle econômico e político, agora adaptado a um sistema republicano. Ainda assim, o fim da escravidão e a queda do império foram marcos que transformaram o Brasil em definitivo, encerrando uma era e abrindo caminho para desafios inéditos no século XX. A proclamação da República trouxe mudanças institucionais, mas as elites agrárias continuaram dominando a política brasileira nas primeiras décadas do novo regime. Esse período ficou conhecido como a República Velha, marcado pelo café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais alternavam-se no poder. No entanto, o início do século XX trouxe novas pressões sociais e econômicas que minaram esse sistema. A urbanização, o crescimento de uma classe operária e a insatisfação popular abriram espaço para o surgimento de um novo líder, Getúlio Vargas. A ascensão de Vargas ocorreu em 1930, após uma crise política que envolveu disputas eleitorais, denúncias de fraude e o assassinato de João Pessoa, candidato a vice na chapa oposicionista. Com o apoio de setores militares e populares, Vargas assumiu o poder através da chamada Revolução de 1930, pondo fim à República Velha.
Sua chegada ao governo representou uma ruptura com a política das oligarquias e inaugurou uma nova etapa da história brasileira. Durante sua primeira fase de governo, Vargas buscou modernizar o país e centralizar o poder. Criou ministérios, promoveu reformas trabalhistas e estimulou a industrialização. Uma de suas marcas mais duradouras foi a implementação da legislação trabalhista, que reconheceu direitos como jornada de trabalho regulamentada, salário mínimo e férias remuneradas. Para muitos trabalhadores, Vargas tornou-se o pai dos pobres. Embora sua política também tivesse caráter autoritário e buscasse controlar sindicatos e movimentos sociais. Em 1937, diante de tensões políticas e do medo de uma suposta conspiração comunista, Vargas instaurou o Estado Novo, uma ditadura que suspendeu a Constituição, fechou o Congresso e concentrou poderes no Executivo. A censura à imprensa e a perseguição a opositores tornaram-se práticas comuns, mas ao mesmo tempo, o período foi marcado por grandes avanços na infraestrutura e na industrialização. Empresas estatais estratégicas foram criadas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que simbolizava o esforço em dotar o Brasil de uma base industrial moderna. O Brasil, nesse contexto, começou a se projetar internacionalmente. A posição estratégica do país tornou-se ainda mais evidente durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Vargas manteve uma postura ambígua, oscilando entre simpatias pelo eixo, especialmente pela Alemanha, e negociações com os aliados. Contudo, os ataques de submarinos alemães a navios brasileiros em 1942 forçaram uma decisão. O Brasil declarou guerra ao eixo e alinhou-se aos Estados Unidos. Essa decisão teve consequências profundas. O Brasil enviou tropas à Europa, compondo a Força Expedicionária Brasileira e FEB, que lutou na Itália ao lado dos aliados. Foi a primeira vez que soldados brasileiros participaram de combates fora do continente, enfrentando batalhas duras e deixando sua marca em locais como Monte Castelo. A participação na guerra fortaleceu o sentimento nacionalista e deu prestígio internacional ao país, além de consolidar a aliança com os Estados Unidos. No plano interno, a guerra acelerou a industrialização. O apoio norte-americano trouxe investimentos e tecnologia, enquanto a necessidade de substituir importações impulsionou a produção nacional. O Brasil deixou de ser apenas um exportador de produtos primários e começou a desenvolver um parque industrial mais robusto, especialmente em setores como siderurgia, energia e transportes. Apesar dos avanços, o fim da guerra também trouxe pressões por democratização. A contradição era evidente. O Brasil lutava contra regimes autoritários na Europa, enquanto internamente vivia sob a ditadura do Estado Novo. Movimentos sociais, setores militares e a própria opinião pública exigiam mudanças. Em 1945, Vargas foi deposto por um golpe militar, abrindo espaço para eleições e o início de um período democrático. Ainda assim, a era Vargas deixou marcas profundas. Seu legado é ambíguo. De um lado, um líder autoritário que concentrou poderes e restringiu liberdades. De outro, um estadista que lançou as bases do Brasil moderno, ao impulsionar a industrialização e consolidar direitos trabalhistas. Essa dualidade explica por que sua figura continua sendo objeto de debates intensos até hoje. A era Vargas foi, portanto, um período de transição. Representou o momento em que o Brasil deixou de ser uma economia essencialmente agrária e exportadora, para dar os primeiros passos rumo a uma nação industrializada e urbanizada. Ao mesmo tempo, expôs os dilemas da política brasileira. A busca por modernização convivendo com práticas autoritárias e desigualdades profundas. O golpe de 1964 marcou um dos períodos mais sombrios e controversos da história do Brasil. Após anos de instabilidade política, polarização ideológica e crises econômicas, os militares, com apoio de setores da elite, da classe média e do governo norte-americano, depuseram o presidente João Goulart, acusando-o de aproximar o país do comunismo. Assim teve início a ditadura militar, um regime que perdurou por mais de 2 décadas, de 1964 a 1985, e que deixou cicatrizes profundas na sociedade brasileira. Os primeiros anos
foram marcados pela promessa de ordem e progresso. Os militares se apresentavam como salvadores da pátria, dispostos a combater a corrupção e o perigo vermelho. No entanto, logo ficou claro que o regime significaria a suspensão de liberdades democráticas. O Congresso foi fechado em momentos cruciais. Partidos políticos foram dissolvidos e o sistema reduziu-se ao bipartidarismo artificial. A Arena, partido governista, e o MDB, oposição consentida. A censura à imprensa e o controle sobre as artes e a cultura tornaram-se ferramentas para silenciar críticas. Em 1968, o regime endureceu ainda mais com a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5. Esse decreto concedia poderes quase absolutos ao Executivo, permitindo o fechamento do Congresso, cassação de mandatos e suspensão de direitos civis. Foi o auge da repressão, marcado por perseguições, prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos. Estudantes, artistas, intelectuais e militantes políticos se tornaram alvos diretos da repressão, enquanto a sociedade vivia sob vigilância constante. Apesar da repressão, a ditadura buscou legitimar-se através do crescimento econômico. Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, o Brasil viveu o chamado milagre econômico, período em que o PIB crescia a taxas elevadas, impulsionado por investimentos estrangeiros, obras de infraestrutura e incentivos à indústria. Grandes projetos como a construção da rodovia transamazônica e da usina de Itaipu simbolizavam o desejo de modernização. Entretanto, esse crescimento foi desigual. A concentração de renda aumentou, a pobreza persistia e a dívida externa crescia de forma acelerada. A sociedade, no entanto, nunca esteve completamente silenciada. Formas de resistência emergiram em diferentes setores. A guerrilha armada, inspirada por movimentos revolucionários em Cuba e na América Latina, tentou enfrentar o regime pelas armas, mas foi duramente reprimida. No campo cultural, artistas e músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil expressavam muitas vezes de forma velada críticas ao regime, levando mensagens de resistência ao grande público. A Igreja Católica, através da teologia da libertação e da atuação de setores progressistas, também desempenhou papel importante na defesa dos direitos humanos. Nos anos 1970, o cenário começou a mudar. A crise do petróleo de 1973 abalou a economia mundial, afetando o Brasil e expondo a fragilidade do modelo econômico baseado em endividamento. A inflação disparou, a desigualdade aumentava e a promessa de prosperidade já não convencia. Nesse contexto, surgiram movimentos sociais cada vez mais organizados, incluindo sindicatos liderados por novas figuras políticas, como Luiz Inácio Lula da Silva, que emergiu no cenário nacional com as greves no ABC Paulista. A pressão pela abertura política cresceu durante os anos 1980. O movimento Diretas Já, iniciado em 1983, tornou-se uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil. Milhões de brasileiros foram às ruas exigir eleições diretas para presidente, em um clamor que uniu artistas, intelectuais, políticos e cidadãos comuns. Embora a emenda que previa eleições diretas tenha sido rejeitada no Congresso, o movimento foi decisivo para acelerar o processo de redemocratização. Em 1985, após 21 anos de regime militar, a ditadura chegou ao fim. Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, mas faleceu antes de assumir. Seu vice, José Sarney, tornou-se o primeiro presidente civil após o período militar. 2 anos depois, em 1988, o Brasil promulgou uma nova Constituição, considerada a mais democrática de sua história, que restabeleceu direitos civis, garantias individuais e fortaleceu as instituições republicanas. A ditadura militar deixou um legado ambíguo. De um lado, grandes obras de infraestrutura e modernização econômica. De outro, violações sistemáticas de direitos humanos, censura, perseguições e um trauma coletivo que ainda hoje é lembrado nas discussões sobre memória e justiça. A luta pela redemocratização demonstrou, no entanto, a força da sociedade civil em se organizar e exigir mudanças, um marco de resistência
que reafirmou o compromisso do país com a democracia. Com o fim da ditadura militar em 1985 e a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil ingressou na chamada Nova República, um período marcado pela esperança de consolidação da democracia, mas também por enormes desafios sociais, econômicos e políticos. Esse capítulo da história brasileira revela o esforço de reconstruir instituições, garantir direitos e enfrentar crises que moldaram a trajetória do país até os dias atuais. O primeiro grande símbolo dessa nova fase foi a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Redigida com ampla participação popular, ela ampliou as liberdades individuais, consolidou direitos sociais como saúde, educação e assistência, e fortaleceu a separação dos poderes. Além disso, deu voz a grupos historicamente marginalizados, incluindo indígenas, trabalhadores e minorias sociais. A Constituição também marcou o retorno das eleições diretas para presidente, um passo essencial para o fortalecimento da democracia. No entanto, a década de 1980 foi também o período da chamada década perdida. O Brasil enfrentava altíssima inflação, dívida externa crescente e baixo crescimento econômico. O governo de José Sarney, primeiro civil após a ditadura, tentou controlar a situação, com planos econômicos que congelavam preços e salários, mas os resultados foram insuficientes. A instabilidade econômica corroía a confiança da população e dificultava o avanço das reformas necessárias. Em 1989, o Brasil viveu um momento histórico, a primeira eleição direta para presidente em quase 3 décadas. O pleito foi polarizado e cheio de simbolismo. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e representante das classes populares. Do outro, Fernando Collor de Mello, jovem político que se apresentava como caçador de marajás, prometendo modernizar o país e combater privilégios. Collor venceu a eleição, mas sua gestão mergulhou rapidamente em escândalos de corrupção. O confisco da poupança em 1990 e medidas impopulares provocaram enorme desgaste. Em 1992, após denúncias e uma forte mobilização popular liderada pelos Caras Pintadas, Collor renunciou para evitar o impeachment, mas foi afastado do cargo. Seu sucessor, Itamar Franco, assumiu em um momento de turbulência, mas conseguiu recuperar a estabilidade ao nomear Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. FHC foi o idealizador do Plano Real, lançado em 1994, que conseguiu controlar a hiperinflação e trouxe uma nova moeda estável para o país. Esse foi um dos marcos mais importantes da nova república, garantindo previsibilidade econômica e permitindo que milhões de brasileiros experimentassem um alívio em sua vida cotidiana. O sucesso do Plano Real catapultou Fernando Henrique à presidência, onde governou por 2 mandatos, 1995-2002. Seu governo promoveu privatizações, abertura da economia e reformas institucionais. Apesar de críticas quanto ao aumento da desigualdade e a dependência do capital externo, o período consolidou avanços na estabilidade econômica. Em 2002, a história tomou novo rumo com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Após 3 derrotas eleitorais, o líder sindical chegou ao poder como primeiro presidente operário da história do Brasil. Seu governo, 2003-2010, foi marcado por programas sociais como o Bolsa Família, que ajudaram a reduzir a pobreza e melhorar indicadores sociais. Ao mesmo tempo, o país viveu um ciclo de crescimento econômico, impulsionado pelo boom das commodities e pela inserção mais ativa no cenário internacional. O Brasil parecia viver uma nova era, mas as tensões políticas logo voltaram à tona. Após os governos Lula, Dilma Rousseff, sua sucessora, enfrentou dificuldades crescentes. A crise econômica de 2014, os protestos de 2013 e a revelação de escândalos de corrupção na Operação Lava Jato criaram um ambiente de instabilidade. Em 2016, Dilma sofreu um processo de impeachment, acusado por seus críticos de manobras fiscais, mas visto por seus apoiadores como um golpe parlamentar. Nos anos seguintes, a polarização política se intensificou. O Brasil passou a viver uma divisão acentuada entre diferentes visões de país.
refletida em disputas eleitorais cada vez mais acirradas. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 simbolizou uma guinada à direita, marcada por discursos conservadores, promessas de combate à corrupção e forte uso das redes sociais como ferramenta política. Seu governo atravessou desafios complexos, incluindo a pandemia da Covid-19, que deixou marcas profundas na sociedade. Em 2022, a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, após vencer Bolsonaro em uma eleição apertada, mostrou como a política brasileira permanece marcada pela alternância de forças e pela intensa participação popular. Esse retorno simboliza não apenas a resiliência da democracia brasileira, mas também os dilemas persistentes: desigualdade, corrupção, instabilidade econômica e a busca por uma identidade política capaz de unir o país. A nova república, portanto, é um mosaico de conquistas e desafios. De um lado, garantiu a consolidação democrática, a inclusão social e a estabilidade em momentos cruciais. De outro, revelou fragilidades institucionais, crises políticas recorrentes e dificuldades em superar desigualdades históricas. Esse período é fundamental para compreender não apenas o Brasil contemporâneo, mas também os rumos futuros da nação. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para apoiar o nosso trabalho. O Brasil tem uma história grandiosa e complexa, e juntos estamos reconstruindo cada detalhe para que você possa compreender melhor como chegamos até o presente. O seu apoio é essencial para que continuemos produzindo conteúdos de qualidade, aprofundando debates e trazendo reflexões que ajudam a enxergar o futuro com clareza. Então inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama aprender sobre história. Chegando à fase contemporânea, o Brasil é um país marcado por grandes conquistas, mas também por desafios profundos. A redemocratização, conquistada na década de 1980, representou um marco histórico. O fim da ditadura militar e a promulgação da Constituição de 1988 abriram espaço para um novo ciclo político, fundado em direitos sociais e participação popular. A chamada Constituição Cidadã trouxe avanços na saúde, na educação e no reconhecimento de direitos trabalhistas e civis, além de reforçar a independência dos poderes. Nos anos 1990, o Brasil enfrentou um cenário de instabilidade econômica, inflação elevada e desconfiança dos investidores internacionais. O Plano Real, lançado em 1994, foi um divisor de águas, estabilizou a moeda, reduziu drasticamente a inflação e trouxe um novo horizonte de crescimento. A abertura da economia ao comércio exterior também marcou essa década, inserindo o Brasil de maneira mais decisiva no processo de globalização. Já nos anos 2000, o país viveu um ciclo de otimismo. Com a valorização das commodities, programas de inclusão social e expansão do crédito, milhões de brasileiros saíram da pobreza e passaram a ter acesso a bens e serviços antes restritos. O Brasil chegou a ser considerado uma potência emergente, parte dos chamados BRICS, e ganhou projeção internacional, sediando eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Entretanto, o mesmo período trouxe contradições. A corrupção sistêmica, revelada em escândalos como o Mensalão e a Lava Jato, abalou a confiança nas instituições. A polarização política cresceu, refletindo-se nas ruas, nas redes sociais e nas urnas. O impeachment de 2016, a crise econômica e os embates ideológicos demonstraram que a democracia brasileira, embora consolidada, ainda enfrentava grandes fragilidades. No campo social, o Brasil vive uma luta constante entre avanços e retrocessos. Apesar da redução da pobreza em algumas décadas, a desigualdade continua sendo uma das mais altas do mundo. Questões como educação de qualidade, segurança pública e acesso à saúde ainda desafiam governantes em todas as esferas. A violência urbana, o crime organizado e as deficiências estruturais seguem como entraves para o pleno desenvolvimento. No cenário internacional, o Brasil busca reafirmar sua posição como potência regional e ator global. A Amazônia, considerada o pulmão do mundo, coloca o país no centro do debate ambiental. Questões climáticas,
preservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável são temas que atraem olhares de todo o planeta. Ao mesmo tempo, o país tenta equilibrar interesses econômicos, como o agronegócio e a mineração, com a necessidade de preservar seus recursos naturais. O futuro do Brasil depende da capacidade de superar desafios históricos e olhar além das divisões políticas. Investir em ciência, tecnologia e inovação é essencial para competir em um mundo cada vez mais digital. A educação, muitas vezes negligenciada, é o caminho mais sólido para formar cidadãos críticos, profissionais capacitados e líderes que possam guiar o país rumo a um desenvolvimento mais justo e equilibrado. Além disso, o Brasil carrega um patrimônio cultural riquíssimo. Da música à literatura, do futebol às manifestações populares, a identidade brasileira é marcada por diversidade e criatividade. Esse capital cultural não é apenas motivo de orgulho, mas também um recurso estratégico que pode impulsionar turismo, economia criativa e diplomacia cultural. O século XXI coloca o Brasil diante de dilemas importantes. Como crescer sem destruir o meio ambiente? Como reduzir desigualdades sem comprometer a estabilidade econômica? Como fortalecer a democracia em tempos de polarização e desinformação? As respostas a essas perguntas definirão o rumo da nação nas próximas décadas. Ao concluir essa narrativa, percebemos que a história do Brasil não é linear, mas feita de ciclos, rupturas e reconstruções. Do descobrimento à contemporaneidade, de impérios e ditaduras à democracia, o país sempre mostrou resiliência e capacidade de se reinventar. O futuro ainda é incerto, mas está em aberto, pronto para ser construído por milhões de brasileiros que sonham com uma pátria mais justa, próspera e respeitada.